O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Madureira, só alegria, né, Madureira? O Goiás vai disputar o campeonato goiano com o Vila Nova. Deixou de fora o Atlético Goianiense, que é o único representante do Centro-Oeste na Série A do campeonato, que será, né, o único representante do Centro-Oeste no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Brasileirão ficou fora do Goianão. Vai disputar Goiás, que é o seu clube de coração, contra o Vila Nova. E é claro que o Goiás vai ganhar as duas, né, Madureira? Tranquilo, sossegado, porque o Goiás está se preparando para se igualar ao Salgueiro. O Salgueiro que disputa o primeiro do campeonato pernambucano contra o Sport, né? Primeiro jogo vai ser lá no Recife, a gente vai empatar. Não tem problema não, mas lá no Salgueirão, aí o bicho vai pegar. Aí o cabrito vai, o bode vai berrar. Madureira, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. Ontem teve uma importante audiência pública de iniciativa do vereador Sarineiro para tratar das reformas, o jovem e as reformas, a opinião da juventude sobre as reformas que estão circulando por aí. Agora, eu já falei aqui que não vai ter reforma nenhuma, isso é tudo, né, tudo H, não vai ter. A reforma da Previdência já foi pro tacho, né? Já mudaram tudo, o texto já voltou praticamente ao que é hoje, mudou muito pouco. A reforma trabalhista, essa que eu gostaria que fosse vista com cuidado, me parece que também não vai sair. O projeto da reforma trabalhista eu não examinei, mas eu tenho uma preocupação que eu já falei aqui nesse programa várias vezes, que é com a questão dos encargos que as empresas têm, sobretudo as pequenas empresas, né? Pequenas e grandes, todo mundo tem encargo social, que termina transformando o salário mínimo em 2 salários, né? O salário que você paga para o trabalhador e o salário que você paga para o governo, para os encargos, o que termina dificultando, né, o próprio acesso ao mercado de trabalho. Empresas aí que precisariam contratar 10 empregados, termina contratando 5, porque se ele contrata 5, já contrata 10, que ele tem que pagar o dobro. Então essas coisas sem ferir, de preferência, sem ferir o direito do trabalhador, é que devia ser vista nessas reformas que estão vindo aí, tanto na reforma trabalhista quanto na reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é um absurdo, por exemplo. Você aposenta e continua pagando a aposentadoria, com as coisas, né, que só acontecem no Brasil. Agora, o país o governo não vai abrir mão da ADRU, né, que 30% que ele mete a mão na arrecadação da Previdência. O governo não vai abrir mão de criar recursos próprios para a saúde, para a assistência social e deixar o dinheiro da Previdência apenas para a aposentadoria, como era no passado. Então tem que fazer reforma mesmo, né? Não sei como é que ele vai fazer para arrancar mais dinheiro, para triturar a renda do trabalhador brasileiro, mas ele vai conseguir, ele está conseguindo devagar. Agora a reforma mesmo, eu não acredito que o que vai haver aí é um achaque ao trabalhador. Reforma mesmo, reforma, quando eu entendo por reforma, aquilo que beneficia a todo mundo e não apenas um setor da sociedade, aquilo que não prejudica ninguém, aquilo que vem para ajudar todo mundo, isso não vai acontecer, né? Isso aí é só conversa fiada desse Michel Temer, e que essas mobilizações também que vão haver, paralisação, dia 28 estão programando uma greve geral. Eu acho que não contribui em nada, nem pro governo, nem contra o governo, nem a favor da democracia. Termina ajudando a setores mais radicais que querem, né, o quanto pior melhor, que querem acabar com a democracia. É claro que não vão conseguir, mas vão arranhar, né, demais, né, o processo democrático, 30 anos aí, que é jovem de tudo. Tá ouvindo aí a reclamação do Cláudio sobre a democracia, e saudade que ele tem da democracia, ele nem viveu a democracia, o avô dele que fala. Agora, viu, Cláudio? Ditadura. Eu quero dizer, da ditadura, eu quero dizer, Cláudio, que eu devo ter a idade do seu avô. Vivi
a ditadura inteirinha com ele. Então, eu não vou aqui contar a história que o seu avô contou. Eu vou contar a história que é a verdade, a realidade é essa que você está vendo. Agora você querer misturar segurança pública com questão ideológica, aí não funciona mesmo, é claro. O Marcos Pereira já falou que em 64 a coisa era diferente, o mundo era diferente. Não havia globalização, não havia internet, não havia nada em 64. Não havia computador em 64, não havia nada em 64. As informações eram bem primitivas. Eu me lembro que... E aquilo que eles gostariam que fosse divulgado apenas, né? Aí a ditadura tem a censura, quer dizer, todos os acontecimentos policiais, toda a violência que tinha naquele tempo, que tem hoje, tem naquele tempo. Só que tem a censura, você não ficava sabendo de nada. Houve tempo em que os maiores jornais do Brasil, como o Estado de São Paulo, por exemplo, publicava poesia de Camões na primeira página, receita de bolo na primeira página. Por quê? Porque a ditadura censurava. Então, eu trato de ditadura não é com a questão da segurança pública. A segurança pública é uma questão de época, de momento, tal. Não tem nada a ver com essa questão da democracia e da ditadura. Eu trato com as questões das liberdades públicas, né? O direito que você tem de falar, o direito que você tem de ser contra, né? Mas na ditadura não tinha corrupção. Não sei se tinha corrupção ou não tinha, Cláudio. Porque ninguém ficava sabendo, a censura à imprensa era muito grande. Depois não tinha a Operação Lava Jato, naquele tempo não tinha, era proibido. Naquele tempo, o Cláudio, não tinha justiça. Naquele tempo não tinha Ministério Público, era tudo controlado pelos ditadores. A lei que valia era a lei dos ditadores, não tinha Sérgio Moro naquele tempo, não. Não tinha o Delanhol naquele tempo, não, era tudo proibido. Valia aquilo que o ditador achava que era certo, que era errado. Então você se conforma com o tipo de governo desse, que só tem uma pessoa que manda, uma pessoa predestinada, né? Então é isso aí que a minha revolta contra a ditadura é exatamente isso, é que você não podia falar, você não podia fazer oposição, você não podia dizer que era contra, eu sou contra, eu sou a favor. Você tinha que ser apenas a favor daquilo que estava acontecendo. Quer dizer, é isso que me deixa indignado com as pessoas que defendem a ditadura. Olha, gente, e tem muita gente defendendo ditadura. Eu vou esperar mais, porque está aumentando o número de pessoas que defendem a ditadura. Viu, Cláudio? Quando você vê todo mundo na rua defendendo a ditadura, você vai encontrar lá no outro lado da rua um velhinho de cabeça branca em cima de um palanque bradando contra a ditadura, porque conheceu a ditadura. Esse velhinho você pode ter certeza, chama-se Sérgio Cruz, tá? Ele vai lá, vai ser o último, vai sair, vai fechar a porta, vai ser o último, mas vai ficar a vida inteira, o tempo todo, gritando contra a ditadura. Por quê? Porque eu conheço a ditadura, eu vivi na pele a ditadura. Ela fala, mas ditadura só prendia vagabundo. Eu não era vagabundo, eu trabalhava como trabalho até hoje. Eu levanto 4h30 da manhã para trabalhar até hoje, fazia isso já há 30, 40 anos atrás. E eu fui para a cadeia, fiquei 40 dias, eu não era agitador, eu não era comunista, eu não sou até hoje. Eu era apenas oposição à ditadura. E me prenderam, mataram Vladimir Herzog. Tantas pessoas que morreram e não eram agitadores, não eram terroristas, né, como diz o pessoal hoje. Então, tem muita coisa que você precisa saber, além daquilo que seu avô lhe ensinou. Eu acho que seu avô estava passando informação errada para você. É preciso você ler a história, voltar para os bancos escolares e conhecer a história do Brasil para dar opinião que pode influenciar muita gente, porque tem muita gente hoje que acha que a ditadura é o santo remédio para o Brasil. Eu acho que o sonho de muitos jovens hoje, sonho de ditadura, pode se transformar em muito pouco tempo em um verdadeiro pesadelo. O governador... Eu nem queria falar mais nesse assunto, tinha até prometido falar mais de ditadura, que eu estou com o saco cheio desse negócio de ditadura, sabe? Mas as pessoas ficam me provocando, eu falo. O governador Reinaldo Azambuja está em Brasília hoje, vai se encontrar com o presidente Michel Temer para falar das reformas. Já falei aqui da reforma, para o governo do estado, a reforma ela é
vital, né, da Previdência, até porque a Previdência de Mato Grosso do Sul está falida, há um rombo de muitos milhões de reais que o governo não está conseguindo, e não adianta falar, vamos fazer auditoria e tal, tudo bem, eu acho que tem que fazer auditoria, vamos cobrar os sonegadores também, mas gente, a auditoria vai acontecer daqui a 3, 4 anos, e daí? Aí, como é que vai ficar? Então o governador realmente ele tem dentro das preocupações dele de governo com essa questão da reforma da Previdência, que deve alcançar os estados, e ele, uma forma de salvar a Previdência de Mato Grosso do Sul. Está preocupado também o governador, e disso está tratando em Brasília, junto ao Ministério dos Transportes e do Agência Nacional de Transporte, a ANTT, do problema da CRMS Vias. O secretário de Transporte, secretário de Obras esteve aqui, o Miglioli, e a preocupação dele é a mesma preocupação, acho que o governador viu o conselho dele, né? De tratar com muita cautela a questão da CCR Vias. A CCR Vias é uma empresa superavitária, né? Foi dito aqui e tal. Agora, não se pode também ceder a tudo que a CCR Vias quer, né? Porque senão vira uma bola de neve essa história aí. Então, hoje nós queremos isso, amanhã nós vamos parar de novo, quer dizer, para evitar que isso se transforme numa chantagem, né, contra o Estado para completar essa obra da BR-163. CCR Vias não tem condição de tocar, que para o que não pode, gente. Mato Grosso do Sul alcançou um patamar de segundo estado que mais emprega nos meses de janeiro, fevereiro e março. Passa em abril a ser um dos estados do maior problema de emprego, exatamente por causa da CCR Vias, que já dispensou 2.000 pessoas. Nós tivemos 5.000 novas vagas abertas em janeiro, fevereiro e março. E 2.000 vagas fechadas só nesse final de abril. Quer dizer, então, isso aí o governo tem que ter preocupação, e já se a CCR Vias não tem condições, que se chama o segundo colocado na licitação, que se faça uma nova licitação, que não pode ficar esperando, dar tempo, ou então ficar fazendo concessão indefinida para a empresa. Para finalizar, o grande assalto havido lá em Cidade do Leste. Você conhece Cidade do Leste? Não, senhor. Conhece o Cestário? Não conheço. Mas você não conhece nada também. Não, e o senhor conhece? Eu também não. Puxa vida, o senhor também não conhece nada, hein, seu Sérgio Cruz? O grande assalto, que foi um assalto de 120 milhões de reais, 40 milhões de dólares, agora o pessoal está dizendo que foi um assalto brasileiro. Se foi brasileiro, o pessoal não aprendeu aqui, né? Porque aqui os assaltos aqui são bem mais sofisticados, né? O pessoal vai... E a grana é bem maior. O assalto é mais sofisticado, a grana é bem maior. Tem que aprender com a Odebrecht como é que faz, né? Esse pessoal que vai assaltar nessa brutalidade toda aí. Porque a Odebrecht faz tranquila, né? Vai lá, cria até um departamento, né? Tem até um... Profissionaliza e tal. Então esse pessoal tem que aprender. Não, olha, pode ser brasileiro que estava lá. Agora, o comando não é de brasileiro, porque o brasileiro é muito menos estúpido e muito mais inteligente para fazer assalto. Está provado e comprovado. Falei e tá falado.